o título Igualmente Frágeis. Fala assim: aproxima-te mais dos outros para conhecê-los melhor. O que te dizem pode não ser verdade. Então, ó, já de início, já na primeira frase, já fala assim, ó, para você se aproximar mais das pessoas. O que te disseram ou que você tem como julgamento dentro de você pode não ser verdade. Então, quando eu iniciei falando sobre a reflexão, é também para isso. Para a gente talvez retomar antigos contatos, a gente olhar as pessoas que estão conosco nessa quarentena com outro olhar, né? Com uma nova perspectiva. Continuando, fala assim: o que pensa pode não corresponder aos fatos. A maioria vive de aparência. Olha só, a maioria vive de aparência. A maioria mostra uma face, mas na verdade é outra, né? Nós sabemos que, e isso é óbvio, que em cada local que vai, nós vestimos uma roupagem, nós nos apresentamos de uma forma, mas a unicidade é importante, você ter dentro da sua essência aquilo que realmente você é. Então, como fala assim, o que pensa pode não corresponder aos fatos. Se você... quantas pessoas você já conheceu na vida e que você julgou, que você falou, pô, essa pessoa é chata pra caramba, essa pessoa é intragável, não presta, e de repente, quando você conheceu melhor, se tornou seu melhor amigo. Quantas vezes isso deve ter acontecido na vida de vocês? Por quê? Criamos um juízo de valor daquela situação, imputamos para nós uma verdade e aquela se tornou a verdade absoluta, não nos propomos a mudar, mas quando a gente se propõe a mudar, ou no caso desse exemplo que eu dei, conhecer a pessoa melhor, caramba, não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, o mundo é de aparências, né? O mundo é de aparências. Nós, muitas vezes, vivemos de aparências. Então, e o momento que se vem hoje para nós, não tem mais essa questão de aparências, né? Estamos sendo nivelados, né? Onde a gente tem falado bastante aqui, onde rico, pobre, branco, preto, entendeu? Cadê o nosso caráter? Cadê a nossa essência? Estamos sendo impelidos, impulsionados a colocar para fora a nossa essência. Continuando. A Carmen está aqui, Carmen Lúcia, Karine também, Silvio, legal, Bibi, Mônica. Vamos lá, continuando, fala assim, ó. Tentam ocultar-se por timidez ou por pejo de mostrarem-se como são. Se alguns aparentam ser melhores do que são, outros são melhores do que aparentam ser. Tu mesmo não te conhecerás diante do confronto com os seus semelhantes. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Psicologicamente, não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura aproximar-se de ti. Todos somos igualmente frágeis. E terminando aqui para concluir esse texto. Todos somos igualmente frágeis. Todos, nesse momento, estão mostrando a sua fragilidade. Você mesmo já deve estar ciente das suas fragilidades. Já tinha, talvez, ciência disso, mas não queremos assumir. Mas o momento nos imputa a realmente reconhecer essas fragilidades. O quão eu sou frágil a pessoa me falar assim. O quão eu sou frágil essa ação. O quão eu sou frágil em ver essa atitude. O quão eu sou frágil de ouvir essa notícia. O quão eu sou frágil em deixar dentro de mim a ideia fixa do mal. Ou seja,
todos somos frágeis. Não adianta falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o santo, eu sou o cara que está no alto. Não existe alto baixo, né? E nós todos, todo ser humano tem suas fragilidades, né? Então, o que esse texto nos coloca? Que a gente tem que dar a devida atenção para as fragilidades, porque é aí que realmente a gente vai aprender bastante coisas sobre reconciliação, sobre sinceridade, sobre identificar várias situações que estão ocorrendo à sua volta. Então, queremos muitas vezes mostrar força, né? Que a gente não é frágil, que a gente é forte. E às vezes a gente, por se endurecer dessa forma, a gente não permite que a gente veja também um lado que precisa ser visto, né? E aquilo vai ficando escondido, 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 e pode se tornar um julgamento permanente daquela situação que você colocou para você. Como esse caso do exemplo que eu dei de um amigo seu, que pessoas levam aquele condicionamento, talvez para a vida toda, sobre aquela pessoa, e nunca se permitiu olhar direito. Por quê? Aonde está a tua fragilidade aqui? No teu aspecto julgador, no teu aspecto em não querer mudar, em não querer olhar a situação por um outro prisma, uma visão relativa, né? Porque às vezes o modo da gente olhar a situação é assim, ó. Eu quero olhar a situação desse jeito. Pronto, você vai olhar a situação desse jeito, desse campo de visão aqui. Mas se você se permitir a dar um passo do lado, um passo de lado, ou andar um poucos graus para lá, você já vai olhar a situação de uma outra forma, de perfil, de lado, e esse olhar já vai te dar novas interpretações. E se você for mais fundo ainda e for dar a volta na situação, você vai enxergar a situação, às vezes, por trás. E é por trás da situação que está, geralmente, a fragilidade da situação. E é onde você pode entrar, talvez para ajudar, né? Então, o que nós clamamos hoje aqui? Para que a gente olhe as situações com outras visões. Não e identifique os pontos frágeis para a gente poder ajudar de alguma forma. Primeiro em nós, né? Identificar isso em nós e ver o que a gente pode nos ajudar quanto a isso. Reconhecer que somos frágeis dessa situação. Esse momento que eu estou falando isso para vocês, que é a gente ver as nossas fragilidades, a gente se coloca na posição de espectador. Eu saio daquela posição do Ricardo, que só quer ver aquilo, e eu passo e me desloco, exatamente com esse exemplo que eu dei, de lado para os lados, e começo a ver o Ricardo do modo frágil, e não do modo rígido, né? Do modo, talvez, prepotente, né? Começo a ver ele de um outro prisma, e aí eu começo a me entender melhor. Então, aproveite, então, esse texto que veio de uma forma maravilhosa aí para o nosso dia, porque a gente iniciou falando realmente sobre reflexão, a gente aproveitar o dia de hoje realmente para refletir, para você fazer esse exercício diário, esse exercício de deslocar um pouco para se ver, enxergar as suas fragilidades, o quão você é fraco, o quão a gente cai, o quão a gente tropeça. Isso é todos, e eu me coloco na mesma situação que vocês, também estou igual a vocês, estamos todo mundo igual. Vira e mexe, eu tropeço, eu tenho que me rever, porque eu não posso continuar assim, né? Vestindo uma aparência, não, tem que me deslocar um pouco para o lado, promover a visão relativa para eu ter outras situações, outros parâmetros, outras visões. Então, comecem a fazer isso que vocês vão ver o quão vocês vão se conhecer e, assim, melhor ainda, o quão vocês podem se transformar, aprimorar, né? Então, assim,
Eu acho que se eu ficar falando agora, continuar, a gente vai falar a mesma coisa. Mas essas mensagens e o que veio para nós hoje, para mim foi muito importante. Espero que para vocês também sejam bastante importantes. Vocês sabem, Gotas do Evangelho é rápido, né? A gente vem aqui dar uma reflexão, mas é um momento da gente se reencontrar. E eu vou abrir aqui um textinho do livro aqui, Regeneração, tá? E eu abri aqui num livro, numa parte que fala assim, aprimoramento íntimo. Nada é por acaso, né? Está falando. E fala assim, olha só, esse livro é interessante, é do Samuel Gomes, é um escritor, amigo nosso, e ele cita Romanos 7:22, fala assim, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Vamos no texto. Buscamos constantemente o aperfeiçoamento das técnicas e das ciências humanas. Esse é um investimento de grandeza indiscutível para fazer diminuir na Terra o sofrimento e a dor. A tecnologia, a medicina, os avanços tecnológicos. Mas nos tempos atuais, nunca se viu tanta conquista no campo dos interesses externos da vida e uma grande decadência de valores e conquistas no campo íntimo dos homens. O aprimoramento é o objetivo mais importante no cenário dos tempos de transição que estamos vivendo. Enquanto o homem não entender que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, de fora, buscarão em vão a paz que tanto almejam. Essa paz está dentro de nós. E é aí que o grande investimento do crescimento definitivo deve ocorrer. Paz de consciência, emoções equilibradas, intenções e interesses dignificados no bem implantam esse reino de Deus em nós. Reflexão para nós. Seu aprimoramento íntimo depende de suas escolhas e ações diante das decisões da vida. Então, seu aprimoramento íntimo vai depender das suas ações, das suas escolhas, naquilo que realmente você quer transformar para a sua vida. Então, vamos então, aproveitando toda essa nossa palavra aqui, todo esse nosso encontro, vamos procurar fazer isso? Vamos procurar fazer boas escolhas? Vamos procurar nos olhar de outras maneiras? Vamos realmente enxergar que somos frágeis? Que não somos nenhum dono da verdade ou o detentor de todo o saber? Isso é humildade. Isso é humildade. E a humanidade está precisando se humildar. Então, nós vamos finalizar hoje, né, o nosso Gotas do Evangelho com uma prece. Ontem a gente se empolgou, né? E acabou levando o tempo um pouquinho a mais e não falamos a prece. Mas hoje vamos escolher junto aqui, vamos ver o que cai para nós, tá? Então vamos lá. Então quem tiver aí, se puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Jesus ou aquele mestre que você acredita, a força que você acredita, é você mesmo ou a sua família. E vamos lá. Ó Deus, dá-me tua bênção e faze com que eu possa aceitar os outros tais como são. Preciso ter um olhar paciente para com as fragilidades deles e a maneira de se comportarem diferente da minha. Se agissem como eu quero, talvez perdessem a disposição, a habilidade e o jeito de ser. Quanto mais fico a lhes apontar erros e defeitos,
colaboro para torná-los ampliados. Sei também que sempre que lhes apontar as qualidades e as excelências do caráter, e o fazer com sinceridade e moderação, colaboro para aumentá-las. Tenho necessidade apenas da resistência interior para evitar a crítica e a censura. Quando for indispensável uma correção, dá-me o amor para que não lhes violente as consequências e as consciências, nem ganhe um inimigo. E para isso, Senhor, suplico-te equilíbrio dentro de mim, amor e compreensão. Gratidão, gratidão, gratidão.